Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco nesta noite, nos iluminando, nos fortalecendo, nos dando força para seguirmos a nossa caminhada no nosso querido planeta Terra. Semana passada eu estive ausente porque teve a nossa 27ª Show Picanha, onde foi um sucesso, onde a arrecadação é 100% revertida para as instituições de caridade. Então a gente fica muito feliz, foi a melhor festa até hoje que eu participei. Então foi um sucesso total. No dia 23 de abril foi inaugurado o SOS, uma instituição socioeducativa, onde nós construímos uma escola com toda a infraestrutura, 12 salas, refeitório, salão nobre. Seu Manuel do Andresa Enxovais doou o terreno, a maçonaria fez uma grande doação, Sociedade Hípica de Bitinga também terminou e fez a doação do que sobrou de parte financeira dela, e tudo deu certo, porque todo mundo colaborou e pôs a sua colaboração. E é isso que é importante na nossa vida, a gente fazer a nossa parte. E hoje estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, continuando com o nosso livro Sendas Luminosas, de psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que nos deixou o ano passado no dia 13 de maio. Logo vai estar completando um ano. E a nossa querida Joana, que o intuiu. Joana, que tem até o SOS, é Educandário Joana de Ângeles, pela pessoa que ela foi e é, nos ajudando e nos fortalecendo. Então hoje nós vamos para a terceira lição do livro Sendas Luminosas, e essa live é através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, onde eu faço parte daquela casa, onde me sinto muito feliz de estar junto com meus irmãos, fazendo o bem, auxiliando quem nos procura, que passa por momentos difíceis que todos nós passamos. E hoje, desafios ao ideal, a Joana vai nos dar a dica muito disso aí. Desafios ao ideal aborda a necessidade de firmeza e compreensão espiritual diante das dificuldades que surgem quando decidimos um caminho de evolução, um caminho de bem, da caridade, da luz. Joana destaca que o ideal, que é o propósito de transformação interior e vivência cristã, não isenta o indivíduo dos conflitos e provações da vida, que isso faz parte do nosso dia a dia.
Há muito tempo atrás, eu pensei que vou ser bonzinho, vou ajudar todo mundo e não vou ter problema. Lê do engano, isso não existe. As adversidades são colocadas para a nossa vida para a gente encarar, fazer da nossa melhor maneira e subir os degrauzinhos. Não tem como evoluir sem as adversidades, sem o sofrimento, porque são problemas de vidas passadas e dessa vida que estamos reencarnados. Então, faz parte do jogo aí. E o que nós não devemos é justamente reclamar. Porque se reclamamos, como dizia o amigo Seu Cruzeiro, perdemos o bônus. Então, coragem e fé, faça o seu melhor, mas não reclame. Porque se isso está acontecendo na sua vida, é porque você precisa para a sua evolução. Pontos principais dessa lição que nós vamos refletir hoje. A ilusão da vida sem dificuldades. É o que eu imaginava antes. A autora espiritual esclarece que é um equívoco acreditar que, ao abraçar a verdade ou o espiritismo, o indivíduo estará livre de sofrimentos, problemas cotidianos ou provações. É matar um leão por dia, sem reclamar, senão não tem valor. Ô louco, Douglas, aí é difícil mesmo, não é fácil. Mas tenha bom ânimo, disse Jesus. No mundo tereis provas e aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais que eu. Só que tem que ter a determinação dele, né? Encontro com a verdade não é escudo. Estar vinculado a ideais elevados não elimina as lutas, mas muda a forma que enfrentamos. Sônia Bueno, boa noite. Maria Aparecida Godoy, boa noite. Então, é enfrentarmos com alegria, com determinação, porque tudo passa. No tempo de Deus, não no nosso tempo. Necessidade de reconciliação. A evolução espiritual exige coragem para enfrentar o próprio passado, realizar a reconciliação com a consciência e superar vícios morais. É para isso que nós estamos encarnados. É para resgatar as nossas dívidas dos equívocos do passado, que hoje nós somos mais conscientes, evoluímos. Nascemos simples e ignorantes e com as nossas ações no caminho do bem, da paz e da luz, nós vamos subindo degrauzinho e vamos tornando melhores hoje do que fomos ontem e devemos ser amanhã melhor do que somos hoje. Essa é a grande meta que nós devemos seguir. Atenção aos pensamentos. A lição reforça a necessidade de vigilância. Orai e vigiai, dizia o nosso mestre. Porque esse pensamento é tudo da nossa vida. Pensamento plasma, toma forma e acontece.
Então, às vezes está acontecendo coisa que você não gostaria que acontecesse, mas você está conectado com esse tipo de pensamento e acha ruim depois. Ó, Valdeirês, boa noite. Então, precisa ficar sempre antenados e consciência do que nós estamos emanando em pensamento. Porque o que nós estamos pensando são os nossos acompanhantes aqui ao nosso derredor. Você gostaria de ter bons amigos para intuir bons pensamentos? Ações edificantes, leituras edificantes, pensamentos edificantes. Então, atenção aos pensamentos, a lição reforça a necessidade de vigilância constante sobre os conteúdos mentais, pois o desânimo ou pessimismo diante dos desafios podem obscurecer a paz interior. Orai e vigiai. Esforço contínuo. As sendas luminosas, que é o nosso livro, que nós estamos refletindo, exige esforços contínuos e o desenvolvimento conjunto da inteligência e do sentimento, sabedoria, para superar os instintos primitivos que a gente traz do passado, que nós já fomos coisa ruim. Graças a Deus estamos hoje num patamar bem melhor. Então, se a gente deixa esses instintos primitivos tomar conta da nossa razão, fazemos coisas que depois nós vamos sentir tristeza de ter feito. Kardec sempre nos falava, primeiro reflita para depois agir. A chance de equívoco é bem menor. Então não vai pelo instinto. Quando alguém te fala alguma coisa agressiva, você responder naquela maneira rude, a vibração é baixa. Marlene Zorzi, boa noite. Você precisa estar equilibrado, tá? Sereno, que aí a chance de equívoco diminui muito. E aí a Joana nessa lição vai concluir que o verdadeiro idealismo não se curva diante dos obstáculos. A lição convida à manutenção da serenidade e da ética. Não podemos esquecer jamais. Mesmo quando a caminhada parece árdua, utilizando conhecimento espírito como ferramenta do equilíbrio e do autoconhecimento. É isso que nós devemos ter em nossa mente e colocar em prática no nosso dia a dia, porque com isso nós acertamos mais do que erramos. E nós estamos aqui para justamente melhorarmos, tornar-nos seres mais iluminados. De que maneira? Pondo em prática o evangelho desse querido mestre aí, ó, que veio até nós para ensinar a lei do amor. Porque colocando o amor em nossas vidas, nós estaremos sempre acertando. Por mais que as pessoas te façam feiura, revidem com o amor.
que você desmonta a pessoa que não está bem. Porque só é equivocada a pessoa que passa por problemas temporários. Certo? E agora nós vamos entrar, eu fiz esse preâmbulo para justamente a gente entrar no texto propriamente dito do Desafios ao Ideal. E o primeiro parágrafo já nos cutuca bastante. A perseverança em qualquer realização superior exige, olha que exige, vasta cópia de resistência contra o desânimo e todos os demais agentes de perturbação que conspiram vigorosamente em favor do abandono do empreendimento abraçado. Então é isso que tem que estar antenado para a gente não deixar isso tomar conta do nossa consciência, do nosso pensamento. Não é diferente quando se está envolvido pelos ideais grandiosos do bem, que pretendem instalar na Terra o período de paz e progresso. E isso, a espiritualidade inferior, eles não sentem alegria de ver a gente transitando nesse caminho. E eles fazem tudo para nos desanimar e para tirarmos desse foco. Mas nós temos que ser teimosos e direcionados nesse caminhar para esse querido aqui, ó, certo? Não é diferente quando se está envolvido pelos ideais grandiosos do bem que pretendem instalar na Terra o período da paz e do progresso. Surgem a cada instante os desafios vigorosos que se apresentam com as características diferenciadas. No entanto, sempre conspirando contra a tenacidade, a perseverança nossa, do legítimo lutador. Eles tentam tirar nós do foco. E nós não podemos, uma vez que nós percebemos que esse é o caminho, a verdade e a vida, porque disse Jesus, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, ou seja, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, nós não podemos titubear e sair. São as incompreensões dos que se comprazem na inutilidade e não permitem que os outros realizem aquilo que eles justificam ser impraticável ou impossível de ser executado. Porque eles não conseguem, então ele quer arrebanhar todo mundo no time deles. Os observadores destrutivos que se caracterizam pela ótica da censura e da interpretação doentia de tudo quanto defrontam e não fazem, então eles criticam. Os agressores sistemáticos cuja língua ferina, maldosa ou pena cruel sempre colocadas a serviço do que
a inveja, mas preferem não se movimentar, mantendo a atitude de crítico inveterável. Quer dizer, ele tem o dedinho para acusar, mas a parte dele ele não faz. E apedrejadores insensíveis. São críticos, criticam tudo, apedrejam, mas não faz a sua parte. E multiplicam-se os obstáculos que se antepõem às propostas da edificação enobrecedora. Então é contra isso que nós temos que estarmos vigilantes e procurar sempre esse caminho do bem, porque é esse que nos leva à paz e nos leva a Jesus. Lúcio Toledo, boa noite, meu amigo. Esses, porém, são os mais fáceis adversários de qualquer ideal, porquanto vêm de fora e têm o valor que se lhes atribui, não merecendo a maior consideração. Então esse é fácil de tirar da parada. Há, no entanto, outros que são mais graves e difíceis de superados, porque permanece no mundo íntimo nosso, do próprio idealista. Trata-se da imensa gama de paixões inferiores que remanescem do período primitivo lá atrás, por onde o ser transitou no seu processo de elevação. Ou seja, temos um passado que não é muito bonito. Já fomos pessoas ruins que hoje já estamos despertados nesse caminho do bem, da paz e da luz. Então, isso tem remanescente na gente. Só que a gente não pode deixar isso exteriorizar. É passado. Passado vira a página e esquece. Bola para frente agora. Porque nosso ideal é outro. Impregnados no seu âmago, que é no seu íntimo, tornam-se-lhe uma segunda natureza, exteriorizando-se como necessidades que, não atendidas, entorpecem os sentimentos e coagulam a lucidez, bloqueiam, tornando-se vigorosos combatentes do lado equivocado. É isso que a gente precisa ter cuidado. Tomás Zapata, meu amigo, boa noite. Porque eles são sorrateiros e de repente eles começam a te dar uma intenção. Por isso que pensamento e oração e vibração com o alto é importante, que a gente não deixa essas interferências na nossa vida. Quando a gente ora, a gente conecta com a espiritualidade maior, onde bons pensamentos e intuições positivas nos fortalece, ilumina e protege. Por isso que a oração tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nos fortalece. Por sinal, eu esqueci de falar para vocês deixar uma aguinha sempre quando a gente está conversando, porque a espiritualidade coloca as energias e os remédios necessários para o nosso bem-estar. E depois, no final, toma e equilibra o físico.
vivendo na intimidade do indivíduo, apresentam-se com naturalidade e repontam com frequência, mesmo quando crê haver se liberado do jugo que lhe é imposto. Então precisa ter cuidado. Oração é um grande antídoto. Insinuando-se com morbidez, são sutis e perigosos, mantendo-os largo convívio com a personalidade que dominam, insistindo, quando combatidos, em razão da presença constante nos hábitos em que estão enraizados. Então, a gente precisa ter cuidado, porque ações edificantes, luminíferas, nos iluminam e protegem. Os nossos mentores estão perto de nós, a nossa luz aumenta. Agora, quando a gente tem um pensamento ruim, uma raiva, uma ira, que desequilibra os nossos pensamentos, é a hora que a gente dá chance desses espíritos inferiores virem intuir nossos com pensamentos equivocados. Por isso que serenidade, equilíbrio e paz tem que fazer parte do nosso dia a dia. Douglas, mas eu não consigo, não consegue ainda. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, temos que ser perseverantes e focar nessa direção. Indispensáveis se tornam a atitude vigilante e a tenacidade em relação aos objetivos a alcançar, considerando-se que essa batalha íntima não tem testemunha nem quartel, sendo de demorado curso, cuja gratificação somente será percebida quando livre do pernicioso jugo. Quando eu estava lendo esse, é igual criar filho. Você educa, você corrige, você fala, mas você só vai saber se acertou lá na frente. Quando ele for homem de bem, for bom pai. Porque se você errou e ele for uma pessoa que você não gostaria que fosse, quem errou na criação? Fomos nós. Mas aí não tem mais como retroagir. Então, por isso que vale a pena a gente insistir na moral, nos bons costumes, de ser pessoa temente a Deus, ser honesto, ter a ética nas nossas ações diárias, porque é isso que a gente vai colocar o nosso incentivo para esse planeta de provas e expiações virar regenerado. E quando, Douglas, vai ficar regenerado? Quando o bem for em maior escala do que o mal. Ah, mas como que vai? A hora que a maioria tiver pensamento de ajudar o próximo, não de prejudicar o próximo. Agora vocês imaginam que beleza que vai ser conviver nesse planeta. Todo mundo ajudando, todo mundo querendo o bem e não olhando a quem. Vale a pena a gente direcionar a nossa vida. Ela finaliza essa parte: esses desafios constituem as fraquezas humanas que devem ser
superadas com todo o empenho, porque fácil não é, de forma que se instalem outros valores, aqueles que contribuem para a felicidade sem jaça, sem mácula, sem mancha. E é assim que a gente tem que dar a nossa colaboração, porque se cada um fizer bem a sua parte, quando menos esperarmos, esse planeta de provas e expiações terá se regenerando e sendo um planeta regenerado. O apóstolo Paulo, que se empenhara totalmente na propagação do Evangelho e na sua vivência, Paulo era Saulo de Tarso e fazia parte do Sinédrio, perseguia os cristãos e começou alguma coisa a incomodar, até que na porta de Damasco, Jesus perguntou: por que me persegues? E um clarão apareceu e ele se chegou, foi levado para uma estalagem, estava lá Ananias e ajudou ele a voltar com a visão, e foi o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Percorreu 30 anos pregando os ensinamentos de Jesus. Então, são esses exemplos que a gente tem que imitar, não os equivocados, os que estão errando sempre. E às vezes a pessoa faz uma feiura para você, em vez de você perdoar e ficar calado, você potencializa aquela feiura. Agora você imagina o nível de vibração e quem vai estar junto com você nesse momento. Você gostaria de ter esse tipo de companhia? Então, orai e vigiai, meus queridos irmãos. Então, Paulo, que se empenhara totalmente na propagação do Evangelho e na sua vivência, porque a propagação até que não é tão difícil agora, viver o Evangelho no nosso dia, esse é o grande desafio que nós estamos vivenciando na atualidade. E na sua vivência, confessou que lhe foi posto na carne um espinho, graças ao qual sofria o esbofetear constante, evitando que se ensoberbecesse, que a soberba tomasse conta, a vaidade. E isso precisa ter muito cuidado, porque a pessoa vai crescendo, os elogios vão acontecendo e às vezes ela se perde da vida simples, de ser bondoso, caridoso. A soberba toma conta. Ana Lopes, boa noite. Então precisa ter cuidado, orar e vigiar. Por isso que na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é assinada por Santo Agostinho, que eu adoro, na 919 e na dos 919A. Qual meio prático mais eficiente para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, que às vezes você vai sentir uma surpresa muito grande.
e na 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próximo. Qual o meio de chegar a isso? Fazei, Santo Agostinho fala, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse. Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros, se praticasse uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que contra nós, vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando está indeciso quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral como o negociante que os faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro.
Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar de outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazê-los compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiros a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que nos tocam os sentimentos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos esse maravilhoso livro, Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito seguimos o conselho de Santo Agostinho, interrogávamos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos. Por que não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos? A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que em geral não aplicamos a nós mesmos. Por isso, essa indagação antes de dormir, se estamos na direção correta, é muito importante nas nossas vidas. O idealista comum, no entanto, traz os espinhos das imperfeições que deve superar, em razão da procedência menos digna de onde vem vagueando. Desse modo, são inevitáveis os desafios externos, assim como os internos. Os amantes do bem em todas as épocas experimentaram a crueza dos seus contemporâneos, a hostilidade dos seus competidores, a hediondez que predominava em cada período que eles vieram modificar. Igualmente sofreram os rudes testemunhos interiores, quando lutando contra a inferioridade, as tendências negativas, as tentações que os despertavam. Alex Cambeia, boa noite. Ninguém transita poupado pelo campo da autoiluminação, enquanto não se lhe instalem as claridades íntimas,
A permanência da treva da ignorância propicia-lhe oportunidade para a manifestação dos agentes destrutivos. Por isso a gente precisa ser muito vigilante. Galvani foi um médico italiano, foi ridicularizado como o mestre das danças das rãs, mas ele fez experimento, eles dissecava as pernas das rãs e punha eletrodo e percebeu que havia eletricidade, não da maneira que ele achava, mas com isso foi descoberto a bioeletricidade. Pasteur foi apelidado de caçador de bichinhos voadores, mas com as suas experiências foi descoberta a doença da raiva nos animais e depois nos homens. E com isso foi descoberto a vacina contra a raiva. Darwin foi alcunhado de alma impenitente, persistente no erro, e assim por diante. E Darwin depois teve a teoria da evolução. Mas eles jamais se deixaram ser influenciados. Não menos amaldiçoados viveram os heróis da fé, aqueles que se entregaram a Deus e modificaram o comportamento, sendo zombados como os loucos, porque renunciaram aos prazeres imediatos do mundo terrestre, que substituíam pelos de ordem transcendentes. Então é isso. Na época, eram taxados de louco, mas depois, com seus experimentos, eles foram provados que eram gênios, né? Dr. Ivanil Francischini mesmo, quando ele projetou a perimetral, o nego chamou ele de louco. E ele já tinha naquela época que Ibitinga não era um centrinho só lá, feito um outro anel que circundava a perimetral. Agora, vocês imaginam quem tem essa lucidez que precisava fazer isso aí, que um dia a Ibitinga o trânsito não ia fluir, com tudo que era visionário e as pessoas metendo o pau. Então são seres que eram iluminados, puseram em prática, só que depois que o tempo passa, é que a população se curva para... Não é que ele tinha razão. Então aproveitemos os nossos ideais luminíferos para a nossa elevação moral e espiritual, para que sejamos pessoas do bem e que consigamos a nossa luz mais breve possível. Todos eles sorveram a taça de fel da amargura e do ridículo que lhes impunham, em vãs tentativas de fazê-los desistir. Dentre todos, tem primazia, que é a primeira colocação, Jesus, pois que não foi poupado pelos seus inimigos, afinal, inimigos de si mesmo, que o conduziram à cruz, considerada então como um instrumento mais infamante de martírio existente. Assim, é natural que reportem empecilhos, desafios, dificuldades que
constituem na vivência do ideal estímulo para o prosseguimento do labor, do trabalho, e teste de avaliação da qualidade de que ele se reveste. Não seja, pois, de estranhar a aspereza dos caminhos a percorrer, quando se está vinculado ao bem, com os olhos postos no futuro maior da humanidade. Então não desanime, não caia em desânimo e nem em vou desistir, estou cansado. Meta a seguir até chegar nisso aí. Cada um tem que dar o seu melhor de si para a gente transformar esse planeta maravilhoso de provas e expiações em regeneração. Cada um fazendo bem a sua parte, rapidinho estaremos regenerados. Mas temos que mudar, temos que fazer bem a nossa parte, porque senão não dá certo. Toda vez que defrontes desafios pelo teu caminho iluminativo, avança destemido, guardando a certeza de que eles te constituem bênçãos, se os souberes enfrentar. Não aguardes compreensão nem aplausos nesse caminho a que te entregas, porquanto o valor das homenagens e destaques desaparece com a separação molecular do corpo somático que se transforma na intimidade do túmulo. Se aspiras realmente a servir e a edificar, prepara-te para o viver o objetivo, enfrentando aqueles que ainda se enchem na dominação arbitrária e nas paixões aselvajadas do atraso moral. Não acompanhe, não. Vida fácil é perigosa, não vale a pena. E a Joana finaliza dizendo o seguinte: e diante dos problemas interiores que te perturbam, mantém-te sereno, trabalhando cada um deles e ampliando os teus horizontes de amor, a fim de que cresças e te libertes de ti mesmo na conquista da tua iluminação. Porque Jesus sempre estará conosco na nossa trajetória, porque ele nos disse que ficaria com a gente até os últimos momentos da nossa vida. E ele não mente. Se ele prometeu, ele cumprirá. Então, meus queridos, fácil não é a vida, mas nós temos que ter bom ânimo e fazer o melhor de nós aqui, porque a Terra está se regenerando. E se a gente não melhorar, a gente não, quando partir desta para a vida melhor, que é espiritual, não retornará ao planeta Terra. Mesma coisa quando você não passa de ano. Na minha época, você não vai para o ano seguinte. Então, a gente tem que se empenhar. Vale a pena. Estamos reencarnados. Já é uma bênção divina. Temos que aproveitar minuto a minuto,
porque seremos recompensados. Finalizando, terminar com a oração que Jesus nos ensinou e que meu pai gostava, que era um pouco diferente. Pai nosso que estais no céu, na luz dos céus infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, faça a nossa alma crescer do erro neste mundo de desterro diante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Jesus permaneça com vocês sempre, iluminando e intuindo, e que o bem, a paz e a luz esteja com vocês sempre, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dos meus ensinamentos. Que Jesus ilumine e proteja a todos. Beijo no coração. Foi muito gratificante estarmos reunidos novamente em nome de Jesus. Bom final de sábado, um domingo maravilhoso e que a semana comece com muita paz, muita luz e harmonia. Fique com Deus.